Bom, nosso exercício agora é um exercício de regra de três composta. Então, baseado num trabalho que fora realizado no ano anterior, Clóvis montou uma tabela com o objetivo de planejar quantos funcionários serão necessários para realizar o mesmo trabalho no final desse ano. A tabela montada está aqui para a gente, né? Ele manda considerar idêntica, vai ter algumas constantes aí, as condições de trabalho, a produtividade da mão de obra, pergunta o valor de X indicado na tabela, que é o número de funcionários no ano de 2015, comparado com o 30, o número de funcionários em 2014, deverá ser aumentado, diminuído, alguma coisa do tipo a gente vai ter que achar. A regra de três composta tem vários métodos de resolução. O meu método de resolver regra de três envolve a ideia das grandezas direta e inversamente proporcionais, porque independente do método que você vai usar, existem alguns, eu insisto, o grande detalhe da regra de três é você saber fazer a análise se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se a gente errar na análise aqui, a gente acaba errando independente do método que a gente vai usar. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, recordando, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante, ou seja, se você dobrar uma, a outra dobra. Se você triplicar uma, a outra triplica. Se você quadruplicar uma, a outra quadruplica. Você tem uma razão constante, enquanto as grandezas são inversas quando a razão de uma para o inverso da outra é constante. Uma dividido pelo inverso da outra é constante. Óbvio que dividir pelo inverso de x é o mesmo que multiplicar y por x. Então, o que é isso aqui? Para você manter a constante, se uma dobrar, a outra tem que cair pela metade. Se uma triplicar, a outra tem que cair para um terço. Se uma quadruplicar, a outra tem que cair para um quarto. Então, grandezas diretamente proporcionais possuem razão constante e grandezas inversamente proporcionais possuem produto constante. A gente pode pensar assim, a divisão entre elas é constante, se você grandeza por grandeza, ficar atento a isso, viu? Grandeza por grandeza dá constante e grandeza vezes grandeza dá constante. Eu vou usar essa definição para responder a regra de três. Só que a parte mais importante está aqui. Independente do método que você use, é essa análise. Funcionário e horas de trabalho são grandezas direta ou inversamente proporcional. Quando eu estou dando aula disso, eu falo o seguinte, gente, esqueça os números. Se as grandezas forem e a gente puder relacioná-las de forma direta ou inversamente proporcional, não interessa as informações que tem aqui. O que você tem que fazer é suposição. Se eu dobrar as horas diárias de trabalho, eu vou precisar de metade dos funcionários. Se eu triplicar as horas diárias, eu vou precisar de um terço dos funcionários. Se eu quadruplicar, eu vou precisar de um quarto dos funcionários. Obviamente, supondo a mesma produção. A quantidade de funcionários e as horas que você trabalha por dia são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, funcionário vezes horas vai dar uma constante, porque o dobro de um gera metade do outro. Se eu dobro a carga horária de trabalho, eu preciso da metade dos funcionários, e aí segue. Então aqui eu tenho, na verdade, uma relação de grandezas inversas. Aí, por definição, o funcionário, então, vai multiplicar por hora e vai dar uma constante. Então, vou botar aqui, ó, funcionário vezes hora. Só que funcionário também depende da produção que vai se fazer. Se eu dobro a produção, eu vou precisar do dobro do funcionário. Aí, nesse momento agora você esquece das horas trabalhadas. Se eu triplico a produção, você vai precisar do triplo de funcionários. Se quadruplica, o quádruplo de funcionários. O que acontecer com um, o outro tem que acontecer na proporção direta. Direta. Então, por definição, duas grandezas são inversas, quando a divisão de uma pelo inverso da outra é constante, ou simplesmente quando o produto entre elas é constante. E duas grandezas são diretas, quando a divisão entre elas dá uma constante. Então, funcionário é inverso com hora, só que ao mesmo tempo funcionário é direto com produção. Então, grandeza vezes grandeza constante, grandeza sobre grandeza constante. Aí eu vou substituir, como eu falo, né? Quando eu estou dando aula disso, é como se fosse, e de fato é isso mesmo, a ideia do pó-fator PVT que a gente tanto usa em química. Então, simplesmente eu pegar os valores agora e botar. Funcionários foram 30, que trabalharam 8 horas por dia e produziram 500 unidades do produto. No segundo membro tem o X, que eu quero saber. Esses funcionários trabalharam 6 horas por dia, trabalharão, né? E para produzir 400 peças. Eu vou simplificar aqui. Eu posso fazer o cálculo aqui, ou então ainda dá para fazer uma simplificação, mas eu vou fazer a conta, 30 vezes 8, 3 vezes 8, 24, então estamos falando de 240 dividido por 5, igual a, dá para simplificar isso aqui também, por 2, aqui eu vou simplificar, 3x sobre 2. Aí agora é uma conta simplesmente fazer simplificações aqui, cálculos básicos, né? Eu posso simplificar os dois membros aqui por 3, caso queira, se não pode multiplicar aí meio por extremo, ou simplificar por 3, que aí a conta fica menor, 240 por 3 dá 80, dividido por 5, e aqui eu tenho x dividido por 2. Dá para dividir 80 por 5. Se você não sabe, você pode fazer meio por extremo. O fato é que quanto antes você fizer as contas menores, né, melhor para você. Então, 80 por 5 dá 16, x sobre 2, daí eu vou concluir que o x vale 32. Então, no ano de 2015, serão necessários 32 funcionários, então eu vou concluir que vai precisar de um aumento de 2 unidades. Portanto, a resposta da questão, letra B de bola.